famoso ditado, né? Às vezes Deus fecha portas para abrir outras muito melhores, com coisas muito melhores que estão por vir. Antes, E eu gente, como eu tive consciência das minhas crenças limitantes nesse PSC. A Eu pessoa acho acha, as pessoas centralizam muito, né? Esquece que carreira é uma coisa e ali o profissional, a área que você escolhe é outra totalmente diferente. nós somos capazes de coisas Sim. muito boas, revolucionárias para o bem e muito ruins, revolucionárias para o mal. Nós somos muito... Olá, sejam muito bem-vindos ao Pod Prosa. Nós estamos aqui com uma edição agora super especial. Não sei nem como que a gente pode dar o título aí para este episódio, porque é de tão especial que é. Estou aqui com pessoas maravilhosas, conheço há pouco tempo, mas eu tenho certeza assim, que, vamos dizer, são conexões divinas, né? São conexões que nós vamos levar aí para a vida toda, né? Nós estamos com uma edição aqui, edição especial IBC. E aí, no decorrer do episódio, vocês vão saber por que é uma edição especial IBC. Tudo começou aí com uma grande imersão, uma loucura de 7 dias, que no final das contas equivaleu a 8. E estamos nós aqui para falar um pouquinho sobre tudo isso que aconteceu. Na mesa aqui nós temos Flávia, à minha esquerda, nós temos o Carlos e nós temos a Ana Paula. E, com certeza, né, eu vou deixar com que eles se apresentem. Meu nome é Regis e é um prazer ter vocês aqui conosco. Sejam muito bem-vindos. Nós estamos em casa. E, para este episódio, Flávio, nós temos algo muito especial. Nós temos aqui um presentinho para vocês. São brindes. É um mimozinho que a Igarapé mandou aí para vocês. Toma aí, Carlos, compartilhe com as meninas. Obrigado. Presente aí da Igarapé para nós. Isso, Muito bom. Este copinho aí é para você, Carlos. Esse aí eu separei exclusivo para você. Tem umas garrafinhas também para as meninas. Ana, Que legal. obrigada. Ai, muito ó. obrigada. Nossa, amei. Linda. Linda mesmo. E os botos aí do Bottles Pod Prosa. do Pod Prosa. Olha. Podemos colocar, inclusive. Show de bola. Isso aí, muito E aqui, bom. Abridor. Muito bom. Obrigado, Muito bom, Regis. muito bom. Obrigado aí, Igarapé. Muito Obrigada, Igarapé. obrigada. E águas mineral Igarapé. Nós vamos ter aqui também, durante este episódio, o nosso momento hidratação, né? Vamos lá, porque clima quente, muito seco, temos que ter hidratação constante. Com certeza. Então, vamos lá. Sem mais delongas, vou deixar que você se apresente. Vamos começar por aqui, pela Flávia. Conta aí um pouquinho para nós. Conta um pouquinho da sua história. Inicie esse papo. Nos ajude. Meu nome é Flávia Monteiro, mas eu sou mais conhecida como Flavis Monteiro. E foi esse nome, quando eu fui fazer meu Instagram, por um erro de digitação, acabou pegando e todo mundo gostou. E hoje eu sou conhecida, se eu falar que é Flávia, ninguém sabe quem é. De tanto que acostumou. Aí eu acabo acostumando também. De hoje, as outras perguntas, eu falo, não, meu nome é Flávia. E aí, mas eu já tenho mais de 20 anos aí no desenvolvimento. Antes de eu empreender, eu trabalhava numa empresa, numa multinacional. Fiquei lá 8 anos, onde eu liderava mais de 10 mil subordinados abaixo de mim. E por uma intercorrência de saúde na minha família, eles acabaram me demitindo, porque eu fiquei uma semana fora para cuidar do meu filho e eles não aceitaram. Aí eles pegou e me despediram. E como eu achei que era meu fim da minha carreira na época, foi o começo de uma liberdade, onde hoje busquei, a partir do momento, empreender, busquei estar desenvolvendo e já palestrar e dando treinamento já é um sonho de infância, que eu venho dar Deus de sonho de criança,
que hoje está se tornando realidade, e transformar a vida de outras pessoas, para mim, assim, é uma realidade, é um sonho, porque vim de umas crenças limitantes, muito de dores da infância, e através do desenvolvimento, eu transformar a vida de outras pessoas, eu curo e curo outras pessoas também. Com certeza, é Muito aquele bom. famoso ditado, né? Às vezes Deus fecha portas para abrir outras muito melhores, com coisas muito melhores que estão por vir. E eu tenho uma história não igual à da Flávia, mas um pouquinho parecida nesse quesito de transição de carreira, porque eu tinha uma empresa e eu saí dessa empresa onde eu era sócia. E agora eu estou no meu novo projeto, nessa transição de carreira, e o meu projeto ele é um projeto pessoal que fala sobre o transtorno de personalidade borderline, que é um transtorno que eu fui diagnosticada. Eu tenho esse diagnóstico desde junho de 2023. Eu estou com quase 39 anos, mas eu convivo com isso praticamente a minha vida inteira, porém sem saber. Então, está sendo muito interessante para mim conseguir estudar sobre isso, entender o processo e ver a diferença da Ana Paula antes do diagnóstico e da Ana Paula após o diagnóstico. Porque com o diagnóstico correto, tomando a medicação correta, é possível sim ter o equilíbrio. Né? Que às vezes as pessoas falam, porque o borderline, a pessoa é muito difícil, a pessoa é muito instável, ela é 8 ou é 80, tem oscilações de humor muito grandes, um vazio interno muito grande, uma dificuldade de identidade mesmo, né, da pessoa ali, baixa autoestima, e realmente tem tudo isso. Não estou romantizando nada. Porém, quando a gente descobre, quando a gente aceita o diagnóstico e a gente faz o tratamento correto, porque também não adianta a gente ter o diagnóstico e, às vezes, se tiver que tomar o remédio, e, às vezes, tomar algum remédio que não seja o mais adequado. Porque o remédio, às vezes, para um, pode ser diferente para o outro, e está tudo bem. E quem tem que sentir isso mais é o próprio paciente. Porque o médico vai te passar um remédio. Se você não sentir que está tão legal, você tem que falar também. Né? E aconteceu isso comigo. Eu tive diagnósticos incorretos até chegar no borderline e tomei remédio incorreto até chegar no que está hoje, surtindo efeito positivo para mim. E aí eu vejo como que é possível conseguir conviver com tudo isso de uma maneira saudável, com apoio, né? A ambiência também, ela faz total diferença. Então, aquele negócio, Deus fechou umas portas para mim, me abriu outras, me deu o alívio de saber do diagnóstico, e com o diagnóstico eu consegui transformar a minha vida com o autoconhecimento, porque eu estou estudando, eu estou fazendo a terapia certa, né? Porque a terapia também é muito importante, mas nem todo terapeuta, nem todo psicólogo sabe sobre o borderline, porque são muitos assuntos. Então, não é uma pessoa só que vai falar sobre todos os assuntos. Então, eu fui atrás de uma pessoa específica e estou trabalhando com ela isso, na regulação das emoções, que também é muito importante. Então, assim, está sendo fantástico. E aí, aquele negócio, estou me ajudando, né? Quer dizer, vou começar a ajudar outras pessoas e continuar me ajudando também, que é Muito o projeto. bacana. Que bacana. Eu acho que é muito essa frase aí também, né? Quanto mais eu me conheço, mais eu me curo. Faz muito sentido, Faz né? muito sentido. E todo mundo aqui falou de transição de carreira, né? Eu acho que a gente vive muito uma transição de carreira ao longo da vida, né? Carreira como marido, como filho, como amigo. Você está sempre evoluindo, se transformando. Se eu parar para pensar, por exemplo, eu tive várias tribos ao longo da vida, né? Cada época, cada idade era uma fase, amigos diferentes, e a gente veio sempre mudando, né? Eu vivi também transições de carreira, mais de uma ao longo da minha vida, porque eu me formei em Direito, fui advogado durante 4 anos. Eu gostava muito do direito, sabe? Eu sempre gostei muito de estudar. E a teoria do direito ela é muito linda. Eu adorava estudar, escrever. Só que quando eu comecei a praticar o direito, no dia a dia, na prática, na vivência com o cliente, com os problemas do cliente, tentando resolver esses problemas na justiça, e aí a gente começa a esbarrar nas dificuldades da estrutura judiciária, nas burocracias.
E aí a gente começa a esbarrar em várias questões que me desanimaram bastante, então eu acabei largando a área do direito, a advocacia, né? E migrei para uma área completamente diferente que não tinha nada a ver com a área de TI. Eu recebi uma proposta para trabalhar com um tio meu, que era consultor de implantação de sistemas. Como eu era advogado da área trabalhista, eu sabia calcular rescisão e folha de pagamento, férias, de trás para frente. E ele falou assim, olha, eu trabalho com um software de RH, implantando esse software. Vem trabalhar comigo que a gente vai te ensinar a parte técnica do software e você vai conseguir corrigir folha de pagamento das empresas, ir para as empresas e implantar o software da maneira correta, com os cálculos corretos, calculando uma rescisão de forma correta. Então, eu fiz essa migração de carreira. Trabalhei durante mais de 10 anos com implantação de sistemas. E ali eu me encontrei também um pouco, porque eu gostava muito de computador e eu acho que a gente vai se adaptando, né? Eu acho que eu tenho essa característica de me adaptar muito. Me tornei um bom profissional da área, eu fui contratado por uma empresa que tem sede em Belo Horizonte, mas é uma empresa de diagnóstico de imagem com mais de 60 unidades no Brasil. E eu era responsável pela folha de pagamento dessa empresa, com mais de 6 mil colaboradores rodando na folha. Só que aí, ao longo dessa caminhada na TI, eu me casei com uma dentista e eu via ela trabalhando no consultório dela e falava assim, não, você é muito boa, você precisa ter uma clínica. Coloquei isso na minha cabeça e montei uma clínica com ela, nós dois, a gente montou uma clínica odontológica junto. E durante um tempo... eu toquei a clínica continuando na TI. Só que chegou um momento que o negócio começou a crescer, estava exigindo tanta atenção que eu não consegui mais ficar por conta, dividindo o meu tempo entre as duas empresas. Então, eu pedi demissão da empresa que eu trabalhava e hoje eu trabalho na nossa clínica, né? Então, assim, eu fiz outra migração de carreira, deixei de ser CLT e virei empreendedor e empresário, que é um outro desafio completamente diferente, né, gente? Assim, E que desafio. Que desafio. eu falei com a minha esposa à época, vamos montar uma clínica, que você é muito boa de serviço. Mal sabia onde eu estava me enfiando. A gente acha que é fácil, né? Tem gente, às vezes, que fala assim, eu vou ser empreendedor. Quando eu tiver mais velho um pouco, eu vou abrir o meu negócio, porque eu que vou decidir a hora que eu vou trabalhar, de onde que eu vou trabalhar. Mal sabem as pessoas que é aí que a gente trabalha muito Não, mais. sabe aonde está entrando. Não, mas é porque o que eu ouço muito é falar que a pessoa vira... Mas aqui você trabalha, você nem trabalha. Então você tem tempo, você pode fazer isso, aquilo, outro. Aí eu tô assim, nossa, realmente, eu não trabalho mesmo, não. Ô, seu, glória a Deus. Inclusive, sábado e domingo, o pessoal não vê a gente trabalhar, né? Exatamente. E você falar essa transição de carreira, é engraçado que as pessoas confundem carreira com profissão. A profissão, eu sempre falo assim, que profissão é aquela que você escolhe, você estuda, forma para ela. A carreira, você constrói a vida inteira, você faz transição de carreira. E às vezes você fala assim, não, você é o que fez? Mentora de carreira, trabalha, fala sobre carreira. A pessoa acha, as pessoas centralizam muito, né? E esquece que carreira é uma coisa e ali o profissional, a área que você escolhe é outra totalmente diferente. E hoje eu ajudo outras pessoas, eu tenho uma mentoria que chama de Zero aos Palcos para ajudar outras pessoas a também. Eu estou com um projeto novo que está em andamento aí também, que quero que o Instituto cresça e para mim dar voz a essas pessoas e dar o meu palco para essas pessoas, preparar essas pessoas mesmo, porque para você entrar nessa área é muito difícil. A primeira palestra, para você ter autoridade, criar autoridade, é muito difícil. Então, acho que isso está faltando. Então, eu tenho esse projeto em mente, não posso dar muitos spoilers, mas já vocês vão ficar sabendo. Mas é um projeto grandioso que eu estou aí desenvolvendo e que vou aí ajudar muitas pessoas que estão nessa fase aí também querer de dar treinamento, de querer dar palestra, que é muito bom, que o mercado precisa, né? Eu acho que essa nossa conversa aqui, como tema o IBC, né, que nos trouxe aqui, foi o PSC, o curso de formação de coaching do IBC que nós participamos, nos conhecemos lá, né? Eu acho que
carreira, quando a gente fala de carreira, é uma construção, é igual você falou, né? Quando você decide mudar de carreira, igual você decidiu mudar de carreira, você precisa adquirir o conhecimento necessário para construir a carreira. Sim, A carreira exato. você constrói ela. Sim, né? exatamente. Então, eu fui parar no PSC muito por causa disso. Por quê? Quando eu me vi empresário, e é assim, gente, montar empresa, qualquer uma monta. Você abre Sim. CNPJ, facinho de abrir um CNPJ. E desde quando eu montei a clínica, demorou um tempo para cair a ficha de eu me ver empresário. Acho que isso só aconteceu depois que eu realmente saí da empresa onde eu trabalhava e fui para a minha empresa, porque a partir daquele momento, a minha fonte de renda começou a ser exclusivamente a empresa. Então, naquele momento, a partir daquele momento, eu me vi empresário. E aí a consciência veio de que aquele era o meu novo papel, a minha nova carreira que eu precisava desenvolver. E eu cheguei no PSC por causa disso, buscando esse desenvolvimento, os conhecimentos, habilidades, capacidades, para poder desenvolver esse novo papel do Carlos empresário, é outra pessoa, né? Então, o PSC e essa transição de carreira, isso é muito revolucionário para a nossa vida, assim, sabe? É o autoconhecimento que a gente Que tem que buscar, é um processo, a gente tem que construir, né? O PSC, eu fui parar nele por causa disso, eu queria me conhecer melhor, conhecer mais sobre propósito. E até sobre a gente também. Sobre a gente, o sobre Carlos, liderança. O Carlos foi quando era... Não é que a sua essência mudou, mas a sua maturidade, a nossa maturidade vai mudando ao decorrer do tempo também. Então, o Carlos era de um jeito ali enquanto advogado, depois enquanto TI, aí veio a questão do empresário. A gente também vai mudando, são as fases das nossas vidas também. Exato. que a gente Eu vai até acredito passando. também que, por exemplo, tudo que somos é aproveitado. Sim. Você não perde nada. Com certeza. Né? Eu acho que na vida cada um passa por um trajeto e você vai encontrando neste trajeto, às vezes, ferramentas ou materiais necessários que você vai utilizar um dia. Né? Eu também passei por algumas transições. Eu comecei minha vida profissional, por exemplo, sendo técnico em enfermagem. Né? Aí depois eu passei para técnico em mecânica, engenheiro mecânico, projetista. Então, ou seja, eu já variei demais. Mas hoje eu percebo que tudo... me formei em teologia, pastorei uma igreja também, né? Então, ou seja, hoje eu vejo que tudo foi necessário ou está sendo necessário. Não existe nada assim, por exemplo, às vezes eu conversando com minhas filhas, elas falam assim... Um estalar de dedo e elas perguntam assim, mas se você pudesse voltar atrás, você deixaria de fazer algumas coisas? Talvez, pode até ser que sim, mas quando eu vou pensando em tudo que eu sou hoje, eu falo assim, não, eu acho que eu poderia fazer diferente, mas talvez eu trilharia a mesma trilha mesmo, assim, porque eu acho que para quem eu estou me tornando, para quem eu me tornei hoje, tudo aquilo... Você precisou de tudo que precisei. você viveu, né? A gente tem que honrar o nosso passado, Exato. porque ele faz parte da nossa vida. Nós estamos aqui hoje porque a gente se permitiu viver todo aquele processo ali também. Exato. A minha mãe falou isso comigo esses dias. Ela falou, Ana Paula, porque a gente estava conversando sobre o diagnóstico, e eu falei, mãe, o diagnóstico veio tarde para mim. Eu já tinha 37 anos. Ela falou, pois é, minha filha, vamos pensar pelo lado positivo, então, da situação. Aquele negócio, né? Vamos ver o copo mais cheio, metade do copo mais cheio do que mais vazio, né? Vamos pensar pelo lado seguinte. Se você tivesse sido diagnosticada com seus 20 anos, será que você ia ter maturidade para lidar com o diagnóstico? Será que naquela época você ia conseguir entender o processo? Porque você não tinha o conhecimento que você foi adquirindo no decorrer da sua vida, né? Com as coisas que você vivenciou, os relacionamentos que você teve. Eu falei, realmente, vamos pensar pelo lado positivo da situação. E hoje em dia... é muito mais fácil a gente conseguir ganhar conhecimento das coisas. A gente vai na internet, a gente conversa com os profissionais da área, eles estão muito mais abertos, né? Hoje em dia, a atualidade está muito mais fácil. Mas naquela época, não. Naquela época não era assim.
Não Então, é. Agora, o Carlos começou a tocar assim, neste assunto, eu fiquei, meu Deus, ele já vai falar. Mas Não vamos foi lá. nada combinado, né? Então, Eu acho que seria um momento legal para a gente conseguir abordar este assunto. O que de fato, né, aconteceu, o que estava acontecendo, e aí, assim, na nossa vida, que nos levou a procurar o PSC, né? Como que estava antes, né? E aí depois a gente vai chegar, o que aconteceu lá dentro daquilo que pode ser dito, que a gente se sente confortável para poder falar, e depois, opa, como que nós podemos utilizar tudo isso aí agora aqui fora. Mas como que estava? Por quê? Por que vocês resolveram procurar o IBC para fazer um PSC? eu sou muito curiosa. Eu sou muito curiosa. E eu, particularmente, não conhecia o Zé Roberto. Não conhecia. E uma prima minha já tinha feito o PSC. Não, o DSP. DSP. E me falou muito bem. Eu falei, ótimo, vou pesquisar então. E aí comecei a pesquisar. Falei, olha, vai ter um PSC. Fui lá e comprei o PSC. Porque eu sou muito curiosa e eu gosto muito dessas conexões. Eu e a Flávia, por exemplo, a gente já está fazendo uma mentoria juntas praticamente. Está sendo super legal. E eu amo isso daqui. Eu amo conviver com as pessoas. Eu amo o desenvolvimento pessoal. Apesar que eu não sou da área no meu profissional, porque eu sou administradora com ênfase em comércio exterior, mas toda a vida eu gostei muito do lado do desenvolvimento pessoal. Acredito até mesmo porque eu toda a vida fiz terapia, sempre conversei com as minhas amigas, sempre busquei esse lado. E o lado das conexões, como eu fiquei os últimos 7 anos da minha vida, um pouco mais, eu morei no Rio Grande do Sul, eu fui casada, e eu fiquei um pouco mais afastada de outras pessoas, de contato com outras pessoas, por causa do relacionamento que eu tive e tudo mais. Então, assim, eu sinto que eu estou recuperando, sabe? Eu estou ganhando novas amizades, novos ciclos, novos círculos de amigos. E isso, para mim, está sendo, assim, fantástico. Pessoas que estão com a mesma energia, na mesma sintonia. E nesses ambientes que a gente vai, a gente encontra pessoas assim. Né? E já me falaram, olha, se você está com alguém que está aqui com você, procure alguém que esteja acima, para você também ir subindo. Né? Você não vai falar mal de ninguém que está abaixo de você, você não vai menosprezar as pessoas que estão abaixo de você, muito pelo contrário. Você vai querer levar elas junto com você, mas esteja sempre próximo de pessoas que vão te agregar. E o PSC, por exemplo, é um lugar de pessoas, inclusive do mentor, que agrega para a gente. Né? Sim. Para quem não sabe, o IBC é o Instituto Brasileiro de Coach, que nós temos que falar, senão você assim, mas que sigla é essa? O IBC é esse. Onde o José Roberto Marques é o CEO da empresa. Eu conheci José Roberto em 2017, onde eu estava buscando, eu comecei a empreender e estava buscando um curso de vendas. E aí encontrei ele e tive assim uma conexão com o IBC. E de lá eu ganhei o DSP, que é uma imersão de 3 dias dele, que é Desperte Seu Poder, onde eu fui e de lá eu conheci o curso dele, que é o cargo-chefe dele, né, que é o PSC, que é Professional Self Coach. E aí, por quê? Não é, às vezes a pessoa não é um curso de coaching, não é. É um curso de desenvolvimento humano, onde a gente se desenvolve para aprender técnicas e desenvolver outras pessoas, independente de qualquer área que você exercer. Pode ser médico, advogado. Eu falo assim que você fazer o curso, você pode desenvolver qualquer área. Não é só palestrar, dar treinamento, mas é qualquer área você consegue se desenvolver com a metodologia dele, porque ele permite você usar a metodologia dele para aplicar nos seus treinamentos, aplicar a metodologia dele nas suas mentorias. Então, assim, quando eu conheci, na época eu não fiz, eu levei quase 6 anos para me fazer o PSC, porque na época que eu conheci, eu não tinha, na época eu ainda estava mal das pernas, não tinha condições financeiras para fazer, e aí eu falei, não, ainda tinha o desejo. Falei, uma hora eu vou conseguir fazer, vou trabalhar e vou fazer. E continuei dando treinamento, ajudando outras pessoas, dando mentoria, entrei no ramo da beleza. Eu sou formada em administração de empresas, com ênfase em comércio exterior, igual a Ana Paula. Mas, diferente dela, eu fiz a faculdade na época, mas não para trabalhar de CLT. Eu sempre tive o pensamento, eu quero fazer uma faculdade para trabalhar para mim.
E a faculdade me ajudou muito na administração, porque eu venho de uma família muito humilde, que eu sou a única da família, a primeira da família a ter feito faculdade. Aí depois só a caçula que veio por incentivo meu dela fazer nutrição. E a mais velha não estudou, não fez faculdade, não estudou. Então, isso me deu um gatilho. E quando eu entrei na faculdade, que eu vim do interior para cá, para Belo Horizonte, a pessoa ainda conhecia amizades, e a amizade virou para mim. Eu falei, nossa, eu vou fazer vestibular na PUC e tal. Ela olhou para mim bem assim nos meus olhos e falou assim, mas filho de pobre não estuda na PUC. Aí eu olhei assim e falei, não, é agora que então é o gatilho que eu preciso, é a força que eu preciso para me estudar. E aí eu passei, tentei a bolsa, consegui, mas eu fui toda feliz, né? Como tem muita gente que tem apoio dos pais, tem apoio e eu não tive. E meus pais, toda feliz, cheguei, nossa, passei na faculdade, vou fazer administração, e a primeira filha fazer. E aí eu falei, olha, eu preciso dos documentos para mim fazer na minha bolsa, para mim estar lá, provando que eu sou filha de alguém. Eles viraram para mim e falaram que não iriam me dar, porque eu ia fazer dívida no nome deles. Mas ali eu falei, não, mas não é só um empecilho, uma pedrinha no meu sonho. Mas isso não vai ser obstáculo. E eu arrumei uma outra solução. Na época eu trabalhava de telemarketing e o dinheiro não dava, e eu comecei a catar latinha e todo mundo me ajudou na época, na época latinha era ouro, não é igual hoje que é baratinho. E ninguém catava naquela época. Então, todo mundo me ajudou e eu fiz minha faculdade. Não tenho vergonha disso, eu sinto muito orgulho disso, de hoje eu falar, se eu pudesse voltar atrás, faria tudo de novo, porque isso não é hoje você mostrar para o outro aonde eu saí, de onde eu consegui. E as coisas não são fáceis igual as pessoas pensam. E fiquei 8 anos na multinacional, saí, comecei a empreender, e quando eu vim fazer o curso do PSC, eu engravidei. E aí eu falei assim, mas eu falo assim que Deus me deu a filha caçula, porque eu tinha assim, não, eu já estou num patamar da minha vida que eu já estou maravilhosamente bem, estou com a minha empresa, estou tudo estabilizado, agora não preciso mais crescer. Deus falou assim, espera aí que eu vou te dar um motivo a mais para você crescer. E aí eu engravidei. E eu tinha recente tirado carteira de moto, comprado a moto. Aí eu falei, não. Aí eu olhei para a minha moto e falei, eu vou vender a minha moto, porque não aconselho ninguém a fazer isso, gente. Eu fiz porque ela ia ficar parada. Eu não, com um menino pequeno, como é que você anda de moto? Meu marido não andava. Então, às vezes eu comento isso e ainda falo, gente, eu não aconselho ninguém a fazer. Eu vendi minha moto porque, naquele momento, eu tinha engravidado e eu peguei o dinheiro e investi naquilo que eu vi que realmente ia me trazer um benefício depois, que eu poderia comprar uma concessionária de moto. Mas você tem que ter uma visão, porque vejo muitos aí, pessoas falar, não, você vende sua casa para você fazer isso, não, eu não aconselho fazer isso. Você tem que pensar o que você pode agregar na sua vida, se aquilo ali não vai te fazer falta ou em algum momento. Então, aí eu fiz o PSC, assim, foi um divisor de águas na minha vida, porque eu precisava do curso para me ter ferramentas para agregar naquilo que eu já fazia. Você chegou a vender a moto para fazer o PSC? Vendi a moto para fazer o PSC. E aí, por quê? Mas eu tinha dinheiro para pagar? Tinha, mas é porque eu falei assim, eu vendi a moto, mas é porque ela ia ficar parada. Porque como que você anda com um bebezinho? Não tem como você andar de moto com um bebê pequeno. Eu fiz um investimento. Eu peguei o dinheiro e investi no curso, que eu falo que 7 dias, que me rendeu 10 anos para frente na minha vida. E hoje eu transformo muito, tenho mais segurança de transformar muitas outras vidas. E muita gente me procura, e eu falo que não é só isso, é o movimento. O sucesso, ele é um movimento. Se você tem que estar em constante movimento. Se você fazer um curso, qualquer curso, até a faculdade, se você parar ali no tempo, ela não vai te servir de nada. Porque você tem que estudar e pôr em ação. Não adianta você só colocar ali, estudar, e você vai dar obesidade cerebral e não vai conseguir passar aquilo, expor. Então, para você ganhar e curar você tem que estar ensinando outras pessoas. E ensinar o outro, porque o conhecimento ninguém tira de você. Essa frase que eu vi a vida inteira do meu avô. Falou, conhecimento ninguém tira de você. E eu busquei estudar mesmo, porque já que eu não tinha apoio de ninguém, eu não tinha amizade, não tinha nada, eu falei assim, a única coisa que eu vou ter na minha vida é estudo, que ninguém vai tirar de mim. E foi, assim, um divisor de águas na minha vida. Muito bom. Muito bom. Esse Carlos, negócio aprofunda aí. Então, esse negócio que você falou da energia, do sucesso, né? Sucesso é uma energia em movimento, que você tem que estar movimentando, né?
Isso é muito interessante e eu vejo muito isso, sabe? Porque comparando, olhando para a minha vida hoje, para o meu momento, e comparando o momento passado, que eu estava trabalhando como CLT, eu vejo o quanto aquela situação de estar empregado me deixou numa zona de conforto muito grande. Lógico, né? Eu era CLT, estava empregado, tinha um salário, um bom salário, com PLR, 13º, férias, coisa que o empresário dá para os funcionários, ele não conta com isso. E então esse tipo de situação deixa a gente numa zona de conforto muito grande. Só que comparando ao meu momento atual, eu vejo o quanto isso é prejudicial para o nosso desenvolvimento como ser humano, como pessoa, sabe? Por que eu fui parar no PSC? Eu fui parar no PSC porque eu entendi que para eu fazer a minha empresa crescer, eu precisava crescer primeiro. Tem uma frasezinha muito de Instagram, mas que é muito verdade, que não existe CNPJ forte sem um CPF forte. Isso É uma frase de Instagram, mas é pura verdade. Você não consegue fazer a sua empresa crescer se você não crescer. Né? Eu li um livro. Eu sou péssimo para fazer citação, porque eu li, mas não sei falar exatamente de onde. Não sei se é do Caio Carneiro. Não me lembro exatamente agora, mas fala assim, essa passagem desse livro falava assim, o crescimento da sua empresa é 4 vezes proporcional ao crescimento do seu CPF. Então, quando você busca o conhecimento, quando você se desenvolve, aquele seu desenvolvimento como pessoa, ele reflete 4 vezes mais na sua empresa. Porque não existe CNPJ sem CPF, né? Isso. Então, eu caí no PSC, eu fiz o DSP em dezembro de 2024. Gostei, conheci o José Roberto Marques só pela televisão, nunca tinha feito uma imersão dele. Gostei muito da técnica, da metodologia dele. Ele é um cientista, né? E nesse DSP, a minha esposa foi comigo e ela falou, compra o PSC. Aí eu falei assim, não vou comprar o PSC, vou gastar dinheiro com isso não. Aí no dia seguinte ela falou assim, compra porque eu acho que você vai gostar, eu te vejo falando. Sabedoria de mulher. Da minha esposa. Aí eu falei assim, tá bom. Então eu fui lá e comprei o curso. E hoje eu agradeço muito ela. Na sexta-feira do curso, eu mandei flores para ela em casa. Eu estava aqui no curso e eu mandei flores para ela, agradecendo ela por ter me convencido a fazer. Porque eu precisava me conhecer melhor. Eu acho que o PSC foi muito mais do que eu procurava. Eu fui para o PSC buscando um conhecimento para desenvolver a minha equipe, para ser um líder melhor, um gestor melhor, para saber me comunicar melhor com a minha equipe, para saber me comunicar melhor com o meu paciente, entender os perfis comportamentais dos meus pacientes lá na clínica, sabe? Para poder trazer esse diferencial para a empresa. Só que eu cheguei lá e eu vi que eu tive a grata surpresa de ver que o PSC ele era muito mais para mim, para viver experiências de cura da minha história, né, das crenças limitantes. Infância, né? Gente, como eu tive consciência das minhas crenças limitantes nesse PSC. Eu acho que foi o mais impactante para mim nesse curso, nesses 7 dias, foi a consciência das minhas crenças limitantes e de falta de merecimento. Você já tinha feito algum curso assim antes ou foi o primeiro? Então, eu sou muito intensa. Eu sou muito intensa e eu tenho a ajuda de um amigo meu que já é um empresário de sucesso. Ele meio que me abraçou, eu falo que ele é meu mentor, o Carlos Eduardo. O que acontece? Eu fui no DSP em dezembro, foi a minha primeira experiência. E o Cadu, que é esse meu amigo, ele é meio meu coaching, ele falou assim, vão no Método CIS comigo.
Eu tô vendo a sua pulseirinha. Eu fui de monitora. Foi. Eu tava lá de Ele monitora. falou assim, vão no Método CIS, que foi em fevereiro. Aí eu falei assim, topo. Se ele falar comigo, pula, eu pulo, porque... Vem coisa boa por aí, exatamente. Né? Ele já trilhou esse caminho. Ele já tem uma empresa bem-sucedida. Então, eu tô atrás. O que ele falar para eu fazer, eu faço. Eu pergunto porque eu sou assim também. E eu faço também. Aí, como eu vi sua pulseirinha, eu falei, ele deve ter feito. E eu fiz esse curso em outubro. Aí, agora, em fevereiro, eu fui como monitora. Aí, já fui no do Zé, apesar que estava tudo junto. Em junho, já tem um outro que vai ser aqui, o Método Evo, que eu também vou. Já tinha feito no Rio Grande do Sul outros 2. Então, é assim, a gente vai sempre estar em busca dessa grande jornada, né? Exatamente. E muitas das vezes, quando a gente vai chegar em algum dos métodos, dos próximos métodos, a gente vai sentir coisas diferentes do que a gente sentiu nos primeiros. Porque os primeiros, às vezes, eles são até um pouco mais impactantes. Coisas novas, você vai mexer muito ali na sua ferida. Quando você vai nos próximos, algumas coisas são parecidas. Então, como você já está um pouco mais curado, você já pensa assim, olha, já consigo ficar aqui, já consigo olhar lá para trás e não chorar tanto. E não achar, e não ter tanto medo agora do novo. Né? A gente vai uma jornada mesmo, uma né? jornada. Então, assim, eu comecei a jornada em dezembro, eu fui no Método CIS, foi uma experiência muito boa, foi uma imersão excelente. O Paulo Vieira, ele tem uma pegada muito emocional. Eu vi claramente a diferença, sabe? Tanto é que eu falo que não é possível comparar os dois, porque não tem, porque o Zé é mais emocional, isso, o Paulo é mais Vieira racional. E do Zé Roberto. O Paulo Vieira, ele tem uma pegada mais emocional, ele trabalha muito o emocional da pessoa. E o Zé Roberto, ele é muito cientista. Ele te fala e ele te prova cientificamente qual é o fundamento das coisas que ele está te falando. Ele é muito cientista. O cérebro é uma máquina que acumula informação da vida inteira. Tudo ele acumula, né? Você não lembra, às vezes, está lá no seu inconsciente, mas está lá. Então, toda vez que alguém fala para você ao longo da sua vida... dinheiro é ruim, quem tem dinheiro não é boa pessoa, dinheiro é sujo. Você está empilhando informações na sua mente de que dinheiro não é uma coisa boa. Então, o que acontece? Se você tem uma mentalidade de crença limitante de dinheiro e escassez, é o seu subconsciente falando assim, você não pode ter dinheiro porque isso é ruim. E você não consegue ficar com dinheiro, você dá um jeito de gastar, você não consegue economizar. Você, quando ganha um dinheiro, passa pouco tempo, o dinheiro sumiu da sua conta, você não sabe explicar para onde que ele foi. Exatamente porque o seu subconsciente, a sua mente inconsciente, dá um jeito de sumir com aquilo porque aquilo é ruim para a sua vida. Então, as crenças limitantes são isso. Toda a experiência vivida com um sentido ruim, uma emoção ruim atribuída àquilo, o seu cérebro vai se E muitas vai vezes guardando. também as crenças ela vem por impacto muito forte. Impacto forte. E para tirar também impacto forte. Tem as crenças superficiais, que são aquelas, a crença do dinheiro é ruim. Tem as crenças medianas, que é as crenças que são a pessoa virar para você, você foi traído, e convencer aquela pessoa de que ela foi, que não é, você tem que perdoar a pessoa. E tem as profundas. Aquelas profundas são aquelas que você sentiu na pele. E essas profundas são as mais difíceis de você ressignificar. E as que levam à depressão profunda, as que levam a doenças psicossomáticas e a ansiedade generalizada. Por quê? Você olha, a pessoa vira para você, não, mas você é capaz. A pessoa... Não, mas eu não acredito que eu sou capaz. Você não consegue enxergar. Eu não enxergo que eu sou merecedora. Eu falo que eu já vivi isso, então eu posso falar de experiência própria. Você não enxerga que você é capaz. Você não enxerga que você merece. Você não enxerga que você pode fazer. Eu falo, para mim tá hoje, eu olhar para mim há uns anos atrás, eu falo assim, gente, eu olhar, alguém falasse assim, um dia você vai estar num podcast, eu falo assim, mentira, não existe. E isso a gente tem que vir ao longo do tempo desconstruindo aos poucos, sem julgamento. Se você também tem que encontrar um mentor, ir num treinamento onde o treinador, onde o mentor não julgue você pelaquela história. Por quê?
o que eu sempre falo? Não julgue. Antes de você escutar, ouça e deixe o julgamento de lado. Porque se você julgar a outra pessoa, você está sendo incongruente. Porque você não sabe da história dela. Você não sabe o que ela passou. O sentimento da pessoa. O sentimento. O que ela Cada um traz de sente bagagem de da um vida. A jeito, bagagem que ela traz, ou se ela foi de um abuso, ou se foi... Então, tem vários, assim, aspectos que a gente tem que, hoje, como mentor, como coach, como qualquer coisa, você não pode, você tem que suspender o julgamento e acolher ela. Falar assim, não, Exato. mas eu te entendo. Exatamente. Eu te entendo, eu te compreendo, mas talvez você ache que pode ser dessa forma. E aí, aos pouquinhos, a pessoa vai tomando consciência que é um passo de cada vez, não é fácil de tirar. Porque muitas vezes a pessoa... algo que você falar ali que pode prejudicar, que na sua cabeça você acha assim, não, eu vou falar isso que eu vou ajudar a pessoa. Você acaba prejudicando o processo dela. Eu acho que o importante é tomar conhecimento, né? Se você não conhece, você não resolve. Eu vou dar um exemplo para vocês. Tirar do subconsciente e trazer para a consciência. Eu vou dar um exemplo para vocês do que aconteceu comigo no PSC. Resolvi falar. Parece bobo, gente, mas não é. Parece bobo, mas às vezes o estrago é grande. Por exemplo, existe uma pessoa que eu admiro muito, que é a minha mãe. A minha mãe é a pessoa que eu mais admiro na minha vida. Ela é foda, ela é uma mulher empoderada, ela é polícia, ela é brava, ela é exemplo, ela é admirada na minha cidade, conhecida, e eu admiro muito ela. Sempre admirei, sempre fui um filho muito obediente. Eu nunca levantei a voz para minha mãe, nunca desobedeci ela. Se ela falava assim, não vai, é não vai, sabe? Então, é uma pessoa que eu sempre respeitei. Só que ela tinha um jeito de me incentivar, que era o seguinte, ela sempre falava comigo, você não vai fazer, você não vai dar conta, você não é capaz, você não vai conseguir. Porque é o jeito que ela aprendeu. Era o jeito que ela achava que ela estava me incentivando. Tipo um tropa de elite, né? Você não consegue. Era assim, ó, você não vai conseguir passar no OAB, você não é capaz. Oitavo período, antes de formar, eu já tinha passado no OAB. É porque, para ela, provavelmente, o fato de falar com Ela ela, me desafiava. Você não vai, aí ela falava com ela, eu vou conseguir. Exatamente. Então, se eu conseguir, o meu filho o vai ser a jeito mesma dela coisa. me incentivar era me desafiando. E eu, para mostrar para ela que eu era capaz, eu fazia. Só que no PSC, eu tive a memória, eu relembrei todos esses episódios e eu entendi que toda a minha crença, até hoje, de não merecimento e de limitação financeira, de incapacidade, era porque eu estava obedecendo a minha mãe. O meu subconsciente estava obedecendo a minha mãe. Toda vez que ela falava, você não vai fazer, você não vai conseguir, você não é capaz, o meu subconsciente, de alguma forma, ele obedecia a ela. Eu estava obedecendo a ela. Eu achava que eu não era capaz, porque ela sempre falou que eu não era, e eu me via, assim, como incapaz. Entendeu? Isso eu me identifico muito com você. Então, porque... eu só consegui entender isso nessa imersão de 7 dias. E aí eu consegui ressignificar, liguei para ela, conversei para ela e eu pedi para ela permissão. Eu falei assim, olha, a senhora me dá permissão para ser bem-sucedido? Para conseguir ser uma pessoa de sucesso, reconhecer a minha capacidade? Isso, tem gente que pode achar que é besteira, mas para nossa mentalidade, isso desbloqueia muita coisa. Sim. Você tomar conhecimento desses bloqueios que você traz da vida inteira e você ressignificar isso, entendeu? Dá outro sentido para isso. Você tira pedras da frente, Sim. sabe? E você começa a desbloquear várias coisas na sua vida, a sua mentalidade muda. Você já começa a ver possibilidades onde não existiam. Sim. Entendeu? Eu voltei do curso muito mais focado em marketing e vendas. Todos os dias, desde o curso até agora, eu estou focado em ações de marketing e vendas, porque agora eu sei que eu posso ganhar o dinheiro que antes eu não sabia. Olha isso. Exato. Mas eu me identifico muito com essa questão, porque também a vida inteira eu falo que eu não tenho uma boa relação com os meus pais, não porque eu quero, porque eles não me permitem essa relação. Então, e já vem uma jornada de muito tempo, que eu não vou nem entrar em detalhe, mas já vem uma jornada, e eu sempre falo, a minha vida com os meus pais foi uma jornada diferenciada. Então, de ouvir isso mesmo.
você não merece, você não vai arrumar um marido que vai te valorizar. E isso realmente hoje eu tenho consciência disso, me travou em muita coisa. Eu poderia estar muito mais longe hoje de onde eu estou, mas por causa dessa crença de a mãe falar, você não vai dar conta, você não sabe isso, você não sabe nada, não merece nada. E isso realmente trava a gente, me travou muito. E tive, né, que me lutar contra mim mesmo, contra as minhas crenças, para mim estar desbloqueando essa parte. Agora tem algo assim que esses dias também eu compartilhando com minha esposa, aí eu vou entrar para um lado um pouco mais espiritual das coisas, né? Que a palavra tem poder, né? Sim, muito. E muitas das vezes a gente não pensa muito naquilo que nós falamos, né? Então, por exemplo, quando eu falo assim, por exemplo, eu te abençoo, você acredita que você está sendo abençoado por essa palavra? Eu acredito. Eu também. Eu também. A maioria das pessoas acredita. Principalmente porque ele tem autoridade para te abençoar. Exatamente. É. Agora, quando fala, eu te amaldiçoo, Também tem Nossa. poder. também tem poder. Claro. Principalmente Então, a ou palavra seja, de mãe. As palavras têm muito poder. Tem muito poder. E quanto a gente para pensar sobre o poder que a palavra tem, né? Igual, por exemplo, profecia, né? A gente ouviu muito falar sobre isso no PSC. Então, ou seja, a palavra que está sendo liberada, ela tem poder, né? A Bíblia fala sobre isso, né? Que a palavra de Deus, ela não volta vazia sem antes cumprir o propósito pelo qual ela foi liberada. Olha só, Deus utilizou a palavra para fazer com que, através da palavra, todas as coisas fossem criadas, né? Está lá no Gênesis da Bíblia. Deus utilizou a palavra. Então, ou seja, a palavra tem muito poder. E, através da palavra, a gente consegue criar também, né? Nós, seres humanos, né? Filhos de Deus, nós conseguimos criar também o futuro. Então, muitas das vezes, o futuro ele está sendo criado e ele está sendo construído quando você tem a capacidade de projetar isso mentalmente e liberar com a sua própria boca, né? Provérbios vai falar que como o homem pensa, assim ele é. Você está entendendo? Então, ou seja, quais que são os pensamentos que muitas das vezes nós tangenciamos a nosso respeito, né? Quais que são os pensamentos? E aí vem muito essa questão da crença limitante. Muitas das vezes a gente não sabe como que essa crença, de fato, ela foi construída. Aí precisa, sim, de um estudo, né? A gente vai estudar, vai pegar pessoas que já modelaram isso, modelaram a mente humana, conseguiu ali formatar um conceito a respeito das crenças, como que elas estão sendo instauradas, né? Então, ou seja, agora que a gente tem conhecimento de como que essas crenças elas são instauradas na mente humana, e isso é muito poderoso, agora como que a gente vai desconstruir? Né? E aí eu chego assim, em alguns pensamentos, não é somente, por exemplo, um processo de desconstrução daquilo que um dia foi construído como crença limitante. Não, a desconstrução ela passa pela construção de novos conceitos, ou seja, de novas crenças. Então, ou seja, mas a minha crença é de incapacidade. Tá, beleza. Agora, eu sou capaz. Só que aí eu libero a palavra e ajo à altura dessa palavra que foi liberada. Entende? Então, ou seja, as coisas que eu faço não é coisas de pessoas capazes, poxa. Porque não adianta também falar se você agir de acordo com a crença antiga, com né? a crença antiga, porque aí é uma Não adianta. Congruência. É porque minha língua não consegue falar. Mas Normal. a explicação científica para isso é o seguinte: o seu cérebro, você não tem um delete, tá? Você não passa uma borracha nele. A experiência vivida, ela foi vivida. Sim. Então, quando você toma consciência dessas crenças, desses traumas, o que você tem que fazer? Você tem que construir uma crença fortalecedora mais forte do que aquela crença limitante. Então, quando você constrói uma experiência de capacidade, de empoderamento, que ela é mais forte, você vive ela com um impacto emocional maior do que aquela que é limitante, ela sobrepõe. Quando então, você uma crença acredita, mais né? forte... Uma crença mais forte, positiva, sobrepõe aquela negativa menos forte, entendeu? Então, quando a gente começa a trilhar essa jornada, de novo, é sempre uma jornada onde você
pensa, a gente traz crenças e traumas da vida inteira. A Sim. partir do momento que você toma conhecimento dela em uma mentoria ou uma imersão ou no culto na igreja, isso acontece demais. Sim. Você toma conhecimento daquilo, você tem que entrar num processo de recuperação. Não é da noite para o dia, não é com uma experiência só, na maioria das vezes, não vai ser de uma vez, entendeu? Mas você começa a ressignificar e procurar coisas que vão te trazer uma experiência positiva e também alimentar pensamentos no seu dia a dia. Exatamente. Mentalizar diariamente coisas positivas para a sua vida, que com o tempo é uma construção. Isso vai sobrepor tudo que estava lá no passado. Você começa com esse processo a reprogramar. A palavra, ela é uma profecia, porque desde quando você começa a falar, o seu cérebro começa a obedecer aquilo ali. Quando você começa a profetizar coisas boas, desde então o seu cérebro já começa a vibrar numa outra frequência Exatamente. E positiva. aí tem que ter constância. Porque Sim. senão você vai ficar com seus sabotadores lá assim. Porque você não, tem que ter precisa uma não, constância faz maior. Não, faz não. É. Mas você vai na constância, vai na prática. E vai chegar uma hora que, igual você está falando, vai sobrepor e daqui a pouco você está fazendo tudo automático. Já foi automático, mas o início, ele é difícil. Todos os dois treinadores, tanto o Zé Roberto Marques quanto o Paulo Vieira, eles falaram uma coisa que eu acho que é unanimidade, tipo assim, é verdade. Crenças são autorrealizáveis. Se você tem uma crença forte na sua vida de prosperidade e de dinheiro, você pode quebrar quantas vezes for que você vai recuperar. Um exemplo que todos usam é o Donald Trump. Quantas vezes ele quebrou e continua sendo bilionário? Ele quebra, perde tudo, volta a ser bilionário de novo. Porque o padrão mental dele é de bilionário. Ele nunca vai ser milionário, ele só vai ser bilionário. É o padrão mental dele. Então, a crença ela é autorrealizável. Quando você constrói na sua vida uma crença de prosperidade, de merecimento, ela se torna autorrealizável. O seu cérebro começa a vibrar naquela energia, começa a te conduzir, começa a conduzir as suas decisões de uma forma que você não percebe para te levar naquele caminho, naquele destino, sabe? Então, tudo muda. Você começa a mudar as escolhas de investimento, as escolhas de negócio, as escolhas de ambiência. Exatamente. É Até igual as um bebê. pessoas que Bebê seguem. você não ensina. Que nem eu falo, crença, você aprende ela por repetição. Se alguém fala algo, você não merece. Depois você, igual aconteceu comigo, chegou no determinado tempo, depois dos 15 que eu vim embora para BH e morar sozinha, o que aconteceu? Às vezes acontecia algo de ruim, eu falo assim, realmente, tem razão, eu não mereço isso mesmo. E aí você começa a repetir aquilo para você. E o bebê, igual o bebê ele não aprende por repetição. Você fala assim, fala papai, ele não fala papai. Então você não repete até ele conseguir responder. Então na nossa vida é a mesma coisa. É a neuroplasticidade, né, gente? Seu cérebro ele é treinável para tudo. Fantástico. Fantástico. Pessoal, por incrível que pareça, aí nós estamos assim na reta final. Já? Passa rápido. Ai, tava tão bom. Na reta Quando final. o papo é agradável, as pessoas são legais, passa muito rápido. Muito rápido, muito rápido. Incrível, né? Então, os episódios nossos aqui passam muito rápido. Por isso que é pô de prosa. Né? É, uma prosinha Uma mineira. boa prosa mesmo. Eu queria, assim, nessa reta final, que a gente pudesse deixar assim, uma mensagem inspiradora. Isso aí é fantástico, né? Encorajadora, para que outras pessoas também, né? Eu costumo dizer o seguinte, que a nossa vida, ela não se resume em nós. A nossa existência, o motivo da nossa existência, ele não se limita somente a nós. É como se fosse um rio que deságua, né? Então, ou seja, a nossa vida ela é um rio que deságua em outras vidas. E neste momento nós vamos ter uma pequena oportunidade para desaguar em outras vidas e aí tantas outras vidas que a gente não consegue mensurar aqui. Inclusive, só deixando claro para vocês, né, não sei se eu tinha falado, este episódio vai para o Rio Grande do Sul, né, através da TV+. Eles vão reprisar este episódio lá, vai Que bacana. passar lá Gratidão. também. Muito bom. Obrigada. Então, manda uma mensagem para essa turma,
né? Não somente para eles, mas para todos aqueles que chegaram até aqui neste episódio, uma mensagem inspiradora. Talvez, pode ser que essa mensagem, sabe, Flávio? Eu vou ter no Flávio. Poxa, Flávio. Eu mandei lá, eu falei assim, Flávio, ela corrige meu nome. Não, e para mim, então, é Flávio, será que é tipo, né? Corrige, tudo bem. Mas vamos lá, Flávio. Sabe por quê? Eu acredito assim, pode ser que este episódio chegue para algumas pessoas, ou uma pessoa que seja, e talvez essa pessoa ela está triste, está abatida, decepcionada, frustrada, talvez passou por episódios aí que, poxa, eu já quebrei mais uma vez agora. Não sei qual que é a situação que essas pessoas possam estar, mas de repente Deus pode estar usando a nossa vida aqui para trazer luz para a vida dessas pessoas. E que luz seria? Olha, eu até escrevi, porque é muita coisa. Acho assim, é uma mensagem que saiba que a sua caminhada até aqui não foi em vão. Cada dor, cada dúvida, obstáculo trouxeram aprendizado que, mesmo silenciosamente, estão moldados à sua força. O caminho pode parecer nebuloso agora, mas a clareza vem com o movimento. Dê um passo, mesmo que seja pequeno. Confie que dentro de você existe uma essência única, capaz de transformar a sua realidade. Você não está sozinho. Sua história ainda está sendo escrita e o próximo capítulo pode ser aquele que você encontra. O primeiro passo para a mudança não é ter todas as respostas, mas sim a coragem de continuar. Poxa, para mim. Bacana. Pra gente também, não é só pro pessoal de lá, não é pra nós também. Você está sabendo que isso aí vai dar um corte, né, Flávio? Vai dar um corte. Pode ficar à vontade. Com certeza, com certeza. Vamos lá. Ficaram até emocionados, gente. Depois da Flávia, não, depois da Flávia ficou falo difícil, né? Ela levantou muita régua. Olha, um recado que eu deixo, uma mensagem que eu deixo é: cuidem de vocês. Olhem para vocês. Olhem para os sentimentos de vocês. Não se anulem. Não se deixam se anular. Se você está com algum sentimento, com alguma sensação, com alguma angústia, busque ajuda, sabe? Vai atrás de pessoas. Talvez uma pessoa que você não quer contar para alguém da família. Busque um amigo que você confie. Busque um profissional da área. Existem muitos profissionais muito bons. Mas não deixe que isso vá passando, porque a vida está aí e a gente precisa viver o aqui e o agora. Não fique preocupado demais com o que já passou, né? Lamentando o que já passou e preocupado demais com o que ainda está por vir. Viva Faça hoje, né? por você agora, que o agora é o momento ideal. Eu acho que eu não vou deixar uma mensagem, não, mas uma reflexão muito linkado com o que vocês falaram, que veio na minha cabeça agora. Eu acho que é importante a gente ter cuidado, porque viver no passado é sofrimento. Viver no futuro é ansiedade. Preocupe com o agora. Preocupe em viver o agora, o seu momento atual, as pessoas que estão com você agora. Viver de verdade, não sobreviver. Porque hoje em dia as pessoas elas estão sobrevivendo, elas não estão vivendo. Exatamente. E na hora que vê, já passou. Exato. Né? E nada vale mais a pena gastar seu tempo, nada no mundo vale mais do que você mesmo. Então, se for para gastar seu tempo com alguma coisa, gaste com você. Se for para gastar alguma energia, algum investimento, faça isso em você, com você. Busque o desenvolvimento, busque se conhecer. Por você e não pelo outro. Por você, sabe por quê? O que você vai transformar na vida do outro vai ser consequência da luz que você vai Exatamente. criar em você. A gente não muda o outro, mas A gente muda a Você tem gente que mudar, mesmo né? e reflete nos outros. Isso. Exato. Eu acho que a gente precisa mudar na gente, gerar valor na gente, crescimento pessoal e abundar nos outros. Você transborda para os outros aquilo que você tem dentro de você, bom ou ruim. É verdade. Né? Então, se for para gastar tempo com alguma coisa e investir em alguma coisa, invista em Gaste você. com gaste você tempo com mesmo. você. Verdade.
Isso aí. Muito bom. Foi ótimo. Muito Muito bom. obrigada pela grande oportunidade, Regis. Foi ótimo, Que foi papo- incrível Nossa, que papo estar aqui gostoso, com é. vocês. Muito É, Foi assim uma proposta de Deus.